Alô galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nesse vídeo nós vamos falar, continuar a falar sobre alguns movimentos que surgiram nessa primeira república e também falar um pouquinho como é que foi organizada bem rapidamente a Revolução de 30, até porque a nossa próxima aula vai ser só sobre a Revolução de 30. Beleza, negão? Se liga aí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece de dar essa moralzinha aqui, beleza? Dá esse like massa e também ativa as notificações, porque isso é importante. Por quê? Tem muita gente me perguntando: Júnior, por que você sempre fala em ativar as notificações? Negão, é simples. Quando a gente tiver um vídeo novo, você vai receber uma notificação dizendo: tem vídeo novo no canal Historiosidades. Então você já vai lá, clica e dá essa olhadinha aí massa pra gente. Valeu! Sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Como eu falei pra vocês, hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre rebeliões. Por que, Júnior, você tá falando mais um pouquinho, negão? A gente já falou de muita coisa. A gente já falou sobre movimentos messiânicos, nós já falamos sobre o cangaço, que foi característico do Nordeste brasileiro. Nós já falamos ainda assim, perdoe-me, nós já falamos ainda assim também de movimentos urbanos, falamos sobre a revolta da vacina, falamos sobre a revolta da chibata, e hoje nós vamos falar sobre os movimentos militares. Quando a gente fala em movimentos militares nessa primeira república, nós temos aí os movimentos tenentistas. Logicamente, né, Júnior? Falando em movimentos tenentistas, eu logo fico sabendo que foi liderado pelos tenentes. Sim, é verdade. Mas a gente precisa saber, não é só isso. É saber quais eram os objetivos desses movimentos tenentistas, tá certo? Lembrando que, na verdade, quem liderava esses movimentos tenentistas eram tenentes e capitães do exército. E assim, essa imposição ou essa mobilização do exército brasileiro na política não é a coisa... Não é a primeira vez que o exército se mobiliza na política. Nós vimos aqui em vídeos anteriores também que já depois da Guerra do Paraguai, o exército começou a se mobilizar do ponto de vista político-administrativo do Brasil, inclusive propondo a República Brasileira. Lembra que a gente falou sobre isso, a questão militar que fez com que o monarca, o imperador, na oportunidade, Pedro II, fizesse ou perdesse mais um dos seus pés, que formavam o tripé. Eu até fiz uma paródia. Lembra que eu cantei para vocês? Se vocês ainda não viram, dá uma olhada aí também, que tá nos nossos vídeos anteriores, beleza? E o exército decidiu, de uma vez por todas, intervir nas corrupções, em toda a manipulação que havia existente na política brasileira nesse período. Já falei para vocês que nós tínhamos ali a manipulação de duas oligarquias. Quem eram, Júnior, essas oligarquias? São Paulo e Minas Gerais. As duas maiores produtoras de café e Minas Gerais também a maior produtora de leite. Então nós tínhamos ali o que a gente chama de República do Café com Leite. Ora um presidente paulista, ora um presidente mineiro. Não. Ora um representante paulista, ora um representante mineiro, tá? Cuidado. E não quer dizer que ele deveria ser necessariamente paulista ou necessariamente mineiro. Ele deveria representar essas oligarquias. Tanto é que nós tivemos paraibanos. Desculpa, paraibano, Epitácio Pessoa. Tanto é que nós tivemos também fluminenses, cariocas. Bem, fica aí a dica. E qual era o posicionamento desses militares? Eles se rebelaram contra principalmente o governo de Arthur Bernardes, presidente do Brasil na oportunidade. Houve uma situação, em 1922 também, que fugiu um pouco ali do tradicional, vamos dizer. Houve uma divulgação de cartas que estavam criticando, falando ali palavras de calão contra o presidente do clube militar, que na oportunidade era Hermes da Fonseca. Isso acabou levando ali uma animosidade, uma picuinha, entre o presidente do Brasil, Arthur Bernardes, desculpa, e o presidente do clube militar, ou seja, Hermes da Fonseca. Então pediram que Arthur Bernardes deixasse a cadeira da presidência da República.
que não fez. Logicamente, mandou forças governamentais para acabar com essa rebelião que, nesse momento, em 1922, tá, vai se concentrar no Rio de Janeiro e no Mato Grosso. Então já se liga, nós vamos ter dois movimentos tenentistas, tá? E depois vamos falar também sobre a formação das colunas. Mas nesse primeiro momento, dois movimentos tenentistas. Esse em 1922, ele se concentrou no Rio de Janeiro e no Mato Grosso. Só que no Rio de Janeiro teve um episódio que ficou marcado para a história, que é conhecido como os 18 do Forte. Por quê? Porque eles se rebelaram no quartel, no Rio de Janeiro, só que depois 17 militares resolveram sair, todos, né, caminhando pela avenida lá em Copacabana, e no meio dessa caminhada chegou outro civil, tá vendo? E formaram esses 18 do Forte, que foram reprimidos pelas forças governamentais. Só restaram dois tenentes, Siqueira Campos e Eduardo Gomes, tá? Então esse seria o primeiro movimento tenentista que o Brasil conheceu, volto a dizer, em 5 de julho de 1922. Marquem essa data. Fala de novo. 5 de julho de 1922. Desses 18, só restaram dois tenentes, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Beleza. Segue o bonde. Chega em 1924, São Paulo decide também fazer a sua movimentação tenentista. Vai contar ali com um general que já estava na reserva, Isidoro, e também alguém que representava as forças públicas do estado de São Paulo, que era o Major Miguel. Vão se rebelar, logicamente, mais uma vez vai ser reprimida, né? Lembrando que os objetivos desses movimentos tenentistas sempre eram o de tentar moralizar a política no Brasil, né? Esse de 24 de São Paulo tinha também como objetivo tentar melhorar o ensino básico, tá? Mas logo foram reprimidos, e alguns que restaram desse movimento em São Paulo, desses tenentes, conseguiram formar uma coluna, a qual foi chamada de Coluna Paulista. Essa Coluna Paulista acabou se deslocando para a região da Foz do Iguaçu, né, na região do Paraná, onde se reuniu com a outra coluna também, porque esse movimento em São Paulo, em 24, teve outros estados que também tiveram adesão. A gente tem ali Amazonas, a gente tem Sergipe, a gente tem o próprio Pará, também depois de algum tempo o Rio Grande do Sul, e aí a Coluna Paulista se reúne com a Coluna Gaúcha. Nessa Coluna Gaúcha, né, surge uma figura que muitas vezes a gente fala, um cara chamado Luiz Carlos Prestes, um gaúcho que inclusive vai ser, né, depois rotulado como Cavaleiro da Esperança. E ele, junto com o Major Miguel, cria a Coluna Prestes. Então vamos lá, para a gente entender melhor. A Coluna Paulista se reuniu com a Coluna Gaúcha, que deu origem à Coluna Prestes. Beleza? Deu para entender o que eu falei? Essa Coluna Prestes, né, tinha como chefe Luiz Carlos Prestes, que era um cara que tinha como objetivo marchar por todo o Brasil para fazer essa coluna engrossar, era um dos lemas dele, e ele realmente o fez, tá? A história fala que ele marchou aí em cerca de 20 estados do Brasil, cerca de 25 mil quilômetros, né, exaltando, né, e tentando lutar contra a política brasileira nesse período da Primeira República, que era muito fraudulenta, para não falar outra coisa. A vontade é de falar um palavrão, mas eu não vou fazer isso, até porque em respeito a você, tá bom? Que era muito fraudulenta, beleza? Então essa Coluna Prestes se destacou exatamente por todo esse movimento, mas acabou sendo encurralada em 1927, onde o próprio Luiz Carlos Prestes e alguns dos seus seguidores, dos poucos que restaram, né, dos conflitos com o governo federal, tiveram que se refugiar na Bolívia e também no Paraguai. E aí nós temos os movimentos tenentistas, digo e repito, 5 de julho de 1922, Rio de Janeiro e Mato Grosso, 5 de julho de 1924, até a data foi a mesma, galera, tá? Desse movimento tenentista, mas engraçado ou não, né, coincidentemente ou não, ele acontece exatamente no dia 5 de julho de 1924, 2 anos depois desse primeiro movimento tenentista que nasceu no Rio de Janeiro. Bem, antes de falar da
Revolução de 1930, que eu sei que você está ansioso para saber. Eu preciso falar também, não posso deixar de falar, que houve também nessa Primeira República um movimento artístico chamado de Semana da Arte Moderna, que aconteceu também em 1922. Esse movimento artístico vai tentar mudar o modelo da arte que era produzida no Brasil. Destaca-se aí a figura de Oswald de Andrade, a própria Tarsila do Amaral, Abapuru, quem nunca ouviu falar desse Abapuru, tá? Então, era um movimento que pleiteava uma arte legítima, uma arte brasileira, tá certo? E, por fim, não muito obstante, a gente percebe que a população brasileira nesse período, existiam vários grupos que eram contra, né, essa política oligárquica, os próprios militares, né, os operários, que eu também falei sobre a greve de 1917, as forças anarquistas e socialistas, os industriais, porque falavam que o governo só dava prioridade, só investia em quem? Na agricultura, e deixava as indústrias, né, para lá. Então, começam a surgir movimentos contrários a essa política oligárquica. No contexto político, quem era o presidente em 1929 era o Washington Luiz, representante da oligarquia paulista. Então, pelo acordo que havia café com leite, o próximo representante seria de quem? Logicamente, de Minas Gerais. Só que o Washington Luiz aloprou. Disse, negão, não vou apoiar nenhum mineiro não, vou apoiar outro paulista. E, na oportunidade, o paulista da vez era um cara chamado Júlio Prestes. Observação, não tem nada a ver com Luiz Carlos Prestes, é pura coincidência, mera coincidência, o nome, ou melhor, o sobrenome aí dos dois, beleza? Bem, o fato é que o Washington Luiz apoiou, né, Júlio Prestes e, lógico, que com o apoio do então presidente, não foi diferente, Júlio Prestes ganhou. Só que tem um detalhe, como Minas Gerais não gostou, né, que o Washington Luiz tivesse apoiado outro paulista, se aliou a outras duas oligarquias. Então se liga, Minas Gerais se aliou ao Rio Grande do Sul, que também já era aliado da Paraíba. Opa! Essas três oligarquias vão formar o que nós chamamos de Aliança Liberal. Essa Aliança Liberal vai colocar uma chapa que vai ter como presidente Getúlio Vargas, o bom velhinho ou não, e também como vice-presidente Johnny People, João Pessoa, tá certo? Só que como eu já adiantei um pouquinho, né, essa chapa não ganhou, apesar de ser uma chapa muito popular, né, tinham várias pessoas que apoiavam essa chapa, né, como a gente pode ver, 3 oligarquias contra São Paulo, só que tem um detalhe, quem estava com a máquina pública na mão? O Washington Luiz, o qual apoiava Júlio Prestes, não deu outra. Eleição, quem ganhou? Logicamente, aquele burburinho todo, né? Não, foi fraude, não vamos aceitar Júlio Prestes, isso e aquilo. E aí estavam todos se organizando para ter uma revolução e tomar o poder. Só que precisava-se de um foi esse estopim, diga-se de passagem, trágico, né? O cara que seria vice-presidente, João Pessoa, acabou sendo assassinado. Esse assassinato de João Pessoa foi, na verdade, o estopim para o início da Revolução, que foi apoiado pelos militares, que foi apoiado por industriais, que foi apoiado pela camada média urbana. Então, quem foi o representante? Alguns militares se reuniram, tiraram Washington Luiz do poder e logo entregaram o poder a Getúlio Vargas, tá? Então aí eu tenho só alguns detalhes importantes dessa Revolução de 1930, que vai ser o tópico da nossa próxima aula, e quem sobe ao poder, Getúlio Vargas. Um detalhe importante, só para a gente finalizar hoje, nesse momento eu tenho aí o fim da República do Café com Leite, o fim dessa Primeira República, e a partir de 1930, com Getúlio Vargas no poder, eu tenho início a nova república, que aí vão ser capítulos para as nossas próximas videoaulas, as nossas aulas, o nosso contato aqui semanal com vocês. Valeu, galerinha. Se você gostou desse vídeo, dá uma moralzinha aqui pra gente, se inscreve no canal, porque isso é fundamental.
manda essa chuva de like também e ativa as notificações, como eu falei no início do vídeo, isso é importante. Valeu!